Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Direitos e Espiritualidade. Um programa onde dois caminhos se encontram, na busca pelo equilíbrio e pela verdade. Reflexão, conhecimento e sabedoria em um só lugar. Hoje a gente está muito feliz aqui, eu e a Luciane, a minha sócia. Por quê? Porque a gente vai receber a doutora Liz Lobato. Ela é PhD em medicina e tem um vasto currículo, na verdade, né? A Lu pode até complementar. Então a gente está muito feliz, a gente quer que vocês assistam o programa e depois vocês podem mandar perguntas, vocês podem mandar questionamentos, a gente estará disponível para responder estes questionamentos, mas vamos hoje, então, ter uma convidada muito especial e eu quero que a Lu complemente aí um pouquinho do currículo, porque é a Luciane que conhece a doutora Liz um pouco mais de perto, né? Então, seja bem-vinda, doutora. A minha querida Guru Sangat, assim que eu a conheci, além dela ser PhD em medicina em Berlim, é professora, ela é palestrante, escritora e um monte de coisas a mais, que aí se eu for falar do currículo dela, a gente só vai ficar no currículo. Então, ela é minha professora ainda de Kundalini Yoga. Foi através do Kundalini Yoga que eu a conheci o trabalho, vários cursos que ela ministra, que é excelente, que eu faço, e o quanto é importante nessas questões de mentais, físicas e espirituais. Ela tem uma grande participação na minha vida em todos esses sentidos de mente, corpo e espírito. Muito obrigada por estar aqui, estou muito feliz e obrigada por aceitar esse convite. É uma grande honra estar com vocês duas. Obrigada pela generosidade dessa introdução. Eu acho sempre muito importante a gente conversar sobre as angústias e as aflições que nos assolam nesse momento. Eu sei que o trabalho de vocês tem um nicho em particular e eu acho que conversar dentro da perspectiva que atende ao objeto de trabalho de vocês me estimulou demais, me estimulou a pensar. Não é a primeira vez que eu me encontro com pessoas que estão dedicadas a tratar os temas mente e corpo voltados para a área do direito. Eu estive envolvida até a pandemia fortemente com os desembargadores em Brasília, alguns tribunais, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar justamente o tema que hoje vocês trazem, que é a questão do estresse e a influência dele no nosso poder decisório. Então, eu acho que pode ser muito importante para mim refletir com vocês e para quem nos escuta, refletir conosco. Ótimo. Eu agradeço. Obrigada, doutora. E assim, quando a gente começou a pensar, né, sobre o quê? É tanto conhecimento que a gente sabe que a doutora pode trazer para a gente, mas o que a gente vai. A gente tem que afunilar um pouquinho, né? Até para levar para as pessoas um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de assertividade também. E aí, eu e a Lu, a gente conversava sobre o estresse. Daí ela falou, Dani, eu acho que pode ser a gente conversar sobre estresse tóxico. Daí eu falei, tá, mas estresse tóxico? Todo estresse não é tóxico, não é todo estresse que é tóxico. Daí ela falou, não. Então, eu acho que, inclusive, essa é uma das perguntas que a gente pode fazer, porque assim como eu acho que tem muito mais pessoas que podem ter esse conhecimento. Então, eu queria que se a doutora pudesse, falar um pouquinho sobre que tipos de estresse que temos e se existe um estresse que é bom, né? Pois é, sim, existe um estresse que é necessário. Todas as vezes que nós somos desafiados na nossa unidade corpo e mente, nós tendemos a ter uma resposta. O que define a toxicidade do estresse e o que o diferencia de um estresse que é apenas aquele impulso para nós sairmos do lugar
são 2 elementos. É o tempo de exposição àquele elemento estressor e a nossa resposta ao elemento estressor. Então, se você coloca 2 pessoas no mesmo espaço de tempo, frente ao mesmo estressor, provavelmente elas vão reagir de modo diferente a esse estímulo. Então, hoje, na ciência, especialmente na neurologia, a gente define 3 zonas muito bem estudadas do ponto de vista biológico, neurológico, em relação ao estresse. A gente tem uma primeira zona que a gente chama de zona verde. Nessa zona, houve um estímulo, você foi provocada, você reage àquele estímulo, mas existe em você uma organização interna que dá conta daquele estímulo. Ainda que ele tenha te desafiado, de alguma maneira, na medida que o tempo passa e você lida com aquele estímulo, você descobre recursos, ou em você, ou à sua volta, e esses recursos te fazem sentir segura, de tal modo que você sente que você tem um domínio. Isso é muito importante para o ser humano, sentir que ele tem controle de algum espaço entre aquilo que acontece e a pessoa. Logo, esse estresse é chamado de verde porque ele é muito positivo. Então, quando o evento passa, você sai daquele evento com uma sensação de que você resolveu um problema, ganhou confiança, aumentou o seu panorama psíquico, aumentou a sua resposta ao próprio estresse, que é importante. Enfim, você sai muito bem, você sai relaxado. Cansou, mas você logo em seguida ao cansaço, ao desafio, relaxa. Essa zona de estresse a gente chama zona do fluxo, tudo flui, embora você esteja desafiado ou desafiada. Quando o estímulo permanece e o tempo também permanece no tempo, a gente entra numa outra zona que a gente mapeia como zona amarela. Essa é uma zona em que nós estamos num estado de alerta. Então, nós já não sentimos tão seguros assim, o desafio supera um pouco mais a nossa capacidade interna, seja ela intelectual, seja ela técnica, seja ela emocional, a responder ao desafio. Então, a gente sente nesse momento a nossa banda emocional reduzindo, a gente sai de uma banda larga, reduz um pouquinho e a gente sente uma certa insegurança. Essa zona, nós estamos com outro tipo de resposta neuroendócrina, e ela é uma zona de perigo. Nós estamos aqui no famoso lutar ou fugir. Né? Aquele que todo mundo conhece, aprendeu na escola. Uhum. Essa zona, se a gente consegue lidar com a situação aqui nessa zona, embora a gente já saia com um pouco de ferimento, e logo a gente então recupera, vai para o relaxamento, que é importantíssimo pós um desafio, a gente sai com muitos ganhos, um pouco arranhado, mas com muitos ganhos. E é justamente nessa zona amarela em que a gente busca, porque a gente sabe que a gente sozinho não dá conta. Então, é o espaço em que a gente busca recorrer a amigos, a uma equipe, e muitas vezes aí também é um limiar muito tênue entre resolver o problema e se sair bem, quanto se perder. Então, nesse momento, quando a gente sente que realmente as coisas não estão funcionando, e a gente está perdendo realmente para o estressor, né? A gente desenvolve uma série de mecanismos psíquicos para a gente não se dar mal. E, normalmente, esses mecanismos psíquicos para a gente não se dar mal são adoecimentos mentais. Então, a gente se apega demais a determinadas pessoas ou a determinados hábitos, que são formas da gente sustentar a nossa identidade. A gente fragmenta. A gente se fragmenta. A gente começa a gostar do agressor, do estresse, do elemento estressor, porque pelo menos nessa relação a gente se conhece. É a famosa síndrome de Estocolmo, né? Então aqui a gente já está perdendo muita qualidade de vida psíquica e a qualidade de vida biológica já se perdeu. Então, se esse elemento, muitas das nossas neuroses, os nossos toques, os nossos hábitos de sobrevivência se instalam nessa zona amarela. Não é uma zona definitivamente a pior, mas ela já nos leva, se o estressor continua e o tempo passa, à zona vermelha, que é onde a gente mapeia o estresse tóxico. Então, em rápidas palavras, o estresse tóxico é um mecanismo que a gente tem
de desaparecer. Então, a gente esfacela a nossa identidade, a gente adoece, a gente tem um grau de inflamação no corpo muito alta, a gente tem os nossos sistema, a nossa genética se compromete, os telômeros, que são proteções que a gente tem no nosso DNA, no nosso cromossomo, e ele se esfacela. Com isso, a gente começa a ter uma morte celular precoce, e daí vem todo o adoecimento advindo do estresse tóxico, que são, por exemplo, as doenças metabólicas, as doenças crônico-degenerativas como câncer, as doenças autoimunes, as doenças do sistema nervoso, o cérebro mesmo, como as demências. Então, esse nível de estresse tóxico, o ser humano não está preparado para estar nele por muito tempo. Então, há muita disrupção interna, biológica, fisiológica, digamos assim, psíquica e emocional. Aqui, a nossa banda emocional se contraiu quase que completamente. Então, nesse estado, nós estamos doentes. Normalmente, o que mais se conhece socialmente desse estado é o burnout. Né? O burnout é uma representação psíquica daquilo que vem acontecendo no corpo há meses, talvez anos. Então é isso. Nós todos já entramos no estresse, na zona de estresse tóxica, todos nós, sem dúvida alguma. Só que por alguma razão a gente entrou nela e logo foi capaz de sair dela com ajuda, com apoio, e aí a gente sai dela e se restaura. Então, o estresse tóxico, ele tem um poder de destruição muito grande, sucessivo, cumulativo, mas o corpo humano também tem uma capacidade de restauração maior ainda. Então, quando a gente sai dessa zona vermelha e tem o cuidado apropriado, eu não tenho dúvida que a gente restaura muito bem, exceto se a gente caminhou, por exemplo, para uma doença instalada degenerativa que nos tomou. Então, aí vai ficando mais difícil. Essa doença pode ser do corpo físico, como um câncer, como um Alzheimer, como pode ser também do corpo psíquico, como, por exemplo, uma dissociação que causa um surto psicótico, por exemplo. Mas não sendo nesses extremos e tendo perdurado tanto tempo, a gente sai disso bem. Então, entrando nessa explicação do estresse tóxico, para mim, né, aquela coisa de nós sairmos ou termos as formas de ajuda. No meu caso, foi, né, uma das ajudas o Kundalini Yoga. Para mim, a tecnologia do Kundalini Yoga me ajuda naquela questão da autorregulação, que é tão dita, inclusive, nas práticas, que é o objetivo do Kundalini Yoga. Quando eu dou aula ou quando eu faço aula, é o objetivo dessa autorregulação. Então, a pergunta é, o que é exatamente essa autorregulação? Ai, que ótimo! Eu vou responder. Anos atrás, quando eu estava fazendo minha aula de medicina interna no meu doutorado, na Faculdade de Medicina Charité, em Berlim, a gente estava num auditório muito lindo, vocês podem imaginar, uma universidade consagrada, uma faculdade de medicina muito importante, e o professor de medicina interna entrou e o tema da aula era autorregulação. E ele entra e fala assim: eu tenho uma péssima notícia e uma boa notícia. Eu vou começar pela péssima notícia. Eu não sei nada de autorregulação. E a boa notícia é que ninguém mais sabe. Então, isso foi em 91, talvez, 92, do século passado. E de fato, a autorregulação é ainda, embora a gente conheça hoje muita coisa dela, a gente sabe o que é. Lá nos anos 90, a gente mal sabia, a gente tinha uma ideia que alguma coisa acontecia no corpo, mas a gente não tinha certeza de nada. Mas a autorregulação ainda é uma coisa meio mágica. Por quê? A autorregulação nada mais é do que quando um elemento entra no seu corpo, e nós consideramos hoje na neurobiologia o corpo como um sistema complexo. Então, o que é um sistema complexo? A gente toma emprestado da matemática a definição de sistema complexo. É um conjunto
com vários elementos, e esses elementos, quando eles estão juntos e alguma coisa é estimulado nesse conjunto, esses elementos interagem e produzem propriedades emergentes. Essas propriedades que emergem dessa interação, desses elementos no conjunto, jamais poderão ser rastreadas numa causalidade. Então, você não sabe o que exatamente no conjunto causou aquela propriedade. Então, os sistemas complexos hoje se aplica à climatologia, à neurologia, ao sistema corpo e mente, a várias áreas da matemática. Então, definido assim, o sistema mente-corpo é complexo. Então, quando você estimula esse sistema, pode ser um estímulo químico, uma droga, uma medicação. Desculpa, quando a gente fala droga, eu estou dizendo uma medicação. Pode ser, por exemplo, uma droga psicoativa, que hoje se usa tanto na psiquiatria. Pode ser uma meditação, pode ser uma caminhada, pode ser a contemplação de uma obra de arte que te emociona. Qualquer coisa, pode ser uma medicação fitoterápica, pode ser uma massagem, qualquer coisa que estimulou aquele conjunto. Ele se reorganiza, há um movimento interno e daquela reorganização propriedades são criadas, emergem e produzem uma autorregulação. Então, a gente jamais vai ser capaz de dizer o que exatamente produziu a autorregulação. A gente só sabe que a autorregulação aconteceu porque quando a gente vai mensurar do ponto de vista biológico e psíquico, a gente tem hoje instrumentos para fazer isso, né? Então, você estimulou o corpo com uma droga ou com uma meditação, você vê a reação e você vê o que o corpo produz, você sabe que houve uma autorregulação. Então, a autorregulação é a inteligência biológica do nosso corpo associado ao funcionamento da nossa mente, que combinados produzem uma regulação biológica. Só para vocês terem uma ideia do tanto que isso é complexo, eu posso dar um exemplo só para vocês compreenderem? Claro. O nosso eixo intestino-cérebro. Os intestinos, até pouco tempo, a gente imaginava que os intestinos eram os intestinos, mas os intestinos são o cérebro. Eles têm neurônios, eles têm uma quantidade pequena de neurônios, mas eles têm neurônios. Então, quando você está tomado pelo estresse, sabe aquela sensação que você tem na barriga, nas entranhas, né? Do desafio te chegando nas entranhas? Então, o primeiro detector dessa sensação desafiadora no seu corpo, te faz sentir de uma determinada maneira, são as bactérias que habitam os seus intestinos, a nossa microflora. E elas comunicam imediatamente com o nervo vago, que é o principal nervo do sistema nervoso parasimpático, que é aquele que vai comandar toda a conversa entre as nossas células e o nosso cérebro, tanto no estresse quanto para sair do estresse. O vago comunica e fala: crise, vamos orquestrar aqui agora uma defesa. E aí essa defesa é orquestrada. Quando a gente imaginava que as bactérias funcionavam como comunicantes? A gente não sabia disso. A gente veio saber disso. Opa, caíram. Não, você tá. Ué? A gente está te vendo. E ouvindo. Vocês sumiram de mim. Vocês estão me vendo? Beleza, sim. eu vou ignorar. Sim, estamos te vendo. Ok. Beleza. Então, nós não sabíamos disso antes. E toda emoção, seja ela positiva ou difícil, que resulta de um encontro, de um confronto, ela gera uma resposta biológica mapeada pelos intestinos, levada ao cérebro, e aí começa essa comunicação do sistema nervoso central com todo o nosso corpo. Isso é uma autorregulação. Para saber disso, a gente precisou de décadas. A gente não tinha ideia do que exatamente era isso. Então, você havia me perguntado sobre a meditação, não é? Eu perguntei, né? Comentei, a gente sempre fala sobre meditação, né? A gente não falou aqui agora, neste momento, mas eu estava falando da autorregulação, mas eu gostaria de emendar uma pergunta em cima dessa tua explicação da autorregulação. Aí eu já passo para a Dani, porque senão eu vou querer fazer um monte de perguntas e eu não vou deixar a Dani falar. Tá tudo certo.
Então, a gente tem uma visão, por exemplo, a genética, né? A minha genética, quando fala, nossa, é uma genética complicada, do meu pai, né? Enfim. E aí vem hoje a falar sobre a epigenética, que a genética, para as doenças que a gente desenvolve, ela tem um percentual pequeno para esse desenvolvimento. Posso estar errada, por favor. Então, assim, eu digo muitas vezes, aconteceu isso, a minha genética. Porque é a minha genética. E aí a gente começa hoje a entender que não, nós temos a epigenética que faz com que entenda que esse DNA, ele não é tão, assim, importantíssimo para o desenvolvimento das patologias. Veja se eu estou errada. Então, aproveitando essa questão da autorregulação que a gente falou, né? Ou achar essa autorregulação, e aonde que entraríamos com a epigenética? A epigenética nada mais é que outro recurso autorregulatório. Então, não é que o DNA não se... Talvez a gente pudesse pôr assim para ficar bem claro. O DNA, a nossa herança genética, vamos dizer assim, não define o nosso futuro, como se pensava até muito pouco tempo atrás. Tanto é que isso na medicina chama dogma biológico. Que legal. Ser uma coisa imutável, se chama dogma da biologia. O maior dogma da biologia é que a nossa herança genética vai definir o nosso futuro. Hoje já se sabe que não é isso, muito provavelmente por causa da autorregulação. E a epigenética é um avanço da genética para compreender por que, por exemplo, gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, ao se exporem a um determinado estilo de vida diferente, uns vão manifestar uma doença que já estava mapeada nos seus DNAs e o outro não manifesta. Ou aquele que, de alguma maneira, manifestou com o seu estilo de vida, retroage. E não só isso, além disso, que é uma coisa que para os geneticistas do passado era, não, isso é espiritismo, isso é mística, né? Milagre. Não só isso, mais do que isso, aquela pessoa que, por causa de um estilo de vida protetor, conseguiu proteger a manifestação ou a expressão desses genes que já estavam marcados com o adoecimento. Ela não só faz isso, como ela transfere para a sua prole aquela mudança. Então, isso, gente, foi como uma bomba dentro do mundo da genética. Então, o que se descobriu é que a genética, na verdade, a nossa expressão do DNA, ela é envolta em alguns mecanismos protetores. Esses mecanismos protetores estão relacionados ao nosso estilo de vida. Por isso, há algum tempo que eu venho trabalhando na medicina, embora minha área tenha sido sempre a epidêmio, e por causa do Kundalini Yoga, que sempre trabalhou com estilo de vida, eu venho hoje na medicina trabalhar com estilo de vida porque é uma área nova. Ela tem talvez 8 anos, que é justamente essa área que vai compreender o que no meu entorno influencia a minha psique, a minha banda emocional e o meu corpo físico de modo a me proteger de várias coisas, inclusive da manifestação marcada na minha carga genética de adoecimentos. Eu, por exemplo, venho de uma família que é assim, a família Lobato, a linha genética da família Lobato é doenças cardiovasculares. Né? Então, assim, eu não tenho manifestação nenhuma de doença cardiovascular. Vou fazer 77 anos esse ano, em novembro, e eu tenho, por exemplo, uma ótimo perfil lipídico, ótima... Então, assim, eu com o meu estilo de vida, de alguma maneira eu não venci isso, não. Até a hora da minha morte, isso pode eclodir, dependendo do que eu vivo enquanto estresse. Né? Se eu entrar numa zona de estresse tóxico, com certeza vai haver uma manifestação dessa. Então, não é que eu posso bater no peito e dizer sou vitoriosa, não. É um estilo de vida que se coloca como parte integrante da minha existência.
para que eu me proteja. É mais ou menos isso a epigenética. Nós não vamos falar disso do ponto de vista clínico, porque foge ao interesse de vocês. Mas é isso. O que no meu meio interno e externo me protege para eu enfrentar o meu leão de cada dia? E isso é muito animador, vamos dizer assim, né? Porque você não estar condenado só pelo fato da sua genética sensacional, né? Porque antigamente. Eu estaria perdida. Não, se a gente for olhar só para Perdida. os genes, né? Os genes, não sei como é que é, se tá Genes, né? certo, né? Mas assim, então é uma esperança, vamos dizer assim, uma esperança muito boa. Mas eu queria voltar um pouquinho, doutora, se me permite, quando a doutora fala lá do tempo, né? Então a gente não pode ficar num elemento estressor muito grande por muito tempo. A gente tem mais ou menos, ou cientificamente, ou, né, que dados temos de dizer, qual seria esse tempo, ou isso também é muito pessoal, né? Ou tem efetivamente, não, Daniele, sei lá, 1 ano, não, 2 anos, não, depende da pessoa. Eu queria entender um pouquinho mais sobre esse fator tempo aí nos estressores. Olha, a gente não tem um protocolo exato. Uhum. A gente já viu, por exemplo, populações que vivem estresse tóxico permanente e por longo período, como, por exemplo, civilizações que estão em guerra, né? Qualquer tipo de conflito. E essas pessoas estão submetidas a um estresse inimaginável, a um estresse tóxico inimaginável. Elas vão ter sequelas graves, mas é possível retirá-las depois de 2 anos, 3 anos, e com muita atenção à saúde delas, restaurar minimamente. Exemplo maior que a gente tem de alguns sobreviventes de Auschwitz ou dos campos de concentração. Nós temos hoje aquelas pessoas que eram crianças ou entrando numa adolescência que sobreviveram e estão aí dando depoimentos até hoje. Então, essas pessoas passaram por um estresse inimaginável. Sim. Saíram com sequelas? Sim, saíram, mas saíram funcionais? Sim, saíram. Envelheceram? Envelheceram. Então, eu não posso dizer que existe um tempo X, porque a capacidade autorreguladora do indivíduo, que tem a ver com o seu estilo de vida, mas também tem a ver com a sua fé, ela pode transformar quase que milagrosamente um padrão que a gente diria, essa aí vai morrer cedo, essa pessoa vai sucumbir e tal. Então, mas o que a gente sabe genericamente, tipo assim, vamos diminuir a quantidade de sequelas de que um ser humano, que nós não estamos falando, nós não estamos em guerra, embora nós estejamos no Brasil e no mundo vivendo movimentos de placas tectônicas. Sim. E a gente está muito inseguro, isso gera muito medo, isso gera uma ambientação de muita tensão, e isso afeta nós todos, né? Então, digamos que o ideal seria a gente não se expor nessa zona vermelha por mais de 1 ano, 1 ano e meio, e buscar, então, uma ajuda. Isso é um número que na medicina é aleatório, sabe, gente? Sim. É muito aleatório. Pode ser que uma pessoa que tenha enfrentado algo maior do que isso, mas ela preservou de alguma maneira o seu estilo de vida que regulavam, que autorregulavam essa pessoa, ela tem chances de passar por mais tempo pela toxicidade do estresse e sair menos lesada, digamos assim, né? E se recuperar bem. Então, eu acho que não tem um tempo, mas é muito difícil você ficar 2 anos nessa toxicidade, fragmentando a sua identidade, perdida, num intenso burnout, uma depressão, uma crise de ansiedade, tudo associado. Essas pessoas, nós estamos vendo isso no Brasil, cada vez mais elas se suicidam. E se o suicídio não é literal, ele acaba sendo uma forma de morrer em vida lentamente, né? Uma desconexão, um abandono de si.
Então é um pouco por aí, sabe? Então, aproveitando a pergunta e a resposta, então a gente vai entrar mais especificamente nos operadores do direito. Então, a gente, os operadores, né, que sejam juízes, promotores, advogados, ou que servidores, enfim, que lidam com conflitos alheios, né, praticamente o tempo inteiro. Então, considerando esse conceito do estresse tóxico, e para esse lidar com conflitos alheios, que muitas vezes se tornam conflitos dos operadores, qual seria, pelo todo esse teu conhecimento, seus estudos, sua experiência, um tipo de... Eu falo de autorregulação, mas que tipo de, talvez, ferramenta emergencial seria indicado? Seria interessante com um retorno, de repente, também para sair dessa crise, né, desse estresse tóxico de uma forma talvez rápida para poder caminhar num equilíbrio total. Bom, a gente talvez aterrissar na realidade. Eu acho que no mundo contemporâneo, talvez nem na antiguidade, em qualquer momento da nossa história, houve equilíbrio total. Não existe isso, existe sempre um equilíbrio dinâmico. E por isso que a gente tem, mesmo no estresse, o estresse bom e o estresse ruim. Então, assim, existe esse equilíbrio. Mas eu entendi sua pergunta, e no campo, no nicho de vocês, tanto para juízes, desembargadores e os próprios advogados, a gente tem... primeiro, vamos dizer que é uma população, é um nicho, são indivíduos muito bem qualificados. Isso já é um diferencial, porque quando você vai trabalhar com pessoas altamente qualificadas, elas compreendem a linguagem da autorregulação mais rápido. Isso já ajuda demais, né? Então, assim, porque a pessoa precisa, para ela introduzir algo no seu estilo de vida, ela precisa compreender e fazer a sua escolha. Essa escolha nunca pode ser imposta, digamos assim, um paradoxo da escolha imposta. Então, eu acho que isso já é um elemento positivo. Eu sei da gravidade da situação de saúde mental desse público. Lá, quando eu trabalhava diretamente com esse público, a gente já sabia que, por exemplo, nos tribunais em que eu trabalhei, sabia-se que o adoecimento mental era a primeira causa do absenteísmo. Uhum. E isso continua só escalonado, isso não melhorou, só aumentou. Então, sobre o que fazer e como ajudar, na medicina do estilo de vida, a gente diz o seguinte: nós estamos morrendo por doenças absolutamente preveníveis. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2017, a OMS soltou o primeiro grande alerta do que estaria matando a população mundial. Esse alerta é válido até hoje. Então, nós deixamos de morrer, do ponto de vista do mundo e do Brasil, de doenças infecto-contagiosas. A Covid é um elemento fora da curva, né? E estamos morrendo de doenças que, na Europa, eles chamam de não comunicáveis, ou seja, eu não pego em ninguém. Em outras palavras, doenças degenerativas, crônico-degenerativas. As doenças crônico-degenerativas são, de uma certa maneira, o resultado do nosso sucesso. Porque, de fato, nós, enquanto humanidade, progredimos muitíssimo em todos os campos. Claro que a gente vê retrocesso aqui e ali, mas do ponto de vista coletivo, nós progredimos muito. A nossa taxa de mortalidade, a nossa idade média de partir aumentou demais nos últimos 100 anos, ou seja, nós estamos vivendo mais, estamos vivendo, só não estamos vivendo mais e melhor por causa do nosso estilo de vida. E aí vem a questão:
as doenças crônico-degenerativas, a boa notícia sobre a causa dessas doenças está no nosso estilo de vida, nos nossos hábitos. Mas essa também é a pior notícia possível, porque hábito é uma coisa difícil de mudar. Então, tratando com um público que pode interagir do ponto de vista intelectual conosco e pode refletir conosco, é mais fácil a penetração. A gente tem como conversar e explicar alguns elementos que talvez uma pessoa de Serra Pelada, onde a idade média de perda de vida aos 50 anos é a mesma do que na França em 1910. Sim. Então, assim, é muito difícil falar sobre estilo de vida e com essas pessoas. Elas precisam de muitas outras coisas que o público de vocês já tem. Então, quando a gente fala de estilo de vida e o que ajudar, é um conjunto. Mas talvez você possa começar por um deles. E aí a gente escolhe o que mais o nosso coração se sente confortável. Eu vou colocar na ordem de importância da minha perspectiva médica. Primeiríssimo é atividade física. Quadríceps é cérebro. Não tem jeito. Coxa, bamba, só em Cochabamba. Adorei. Quadríceps, coxa é vida, né? Então, assim, porque o músculo ativo, até a idade que puder, significa um metabolismo ativo, significa redução dos picos glicêmicos, redução dos picos insulínicos, melhora na nossa resposta metabólica, enfim. A atividade física é muito importante. Ah, mas o quê? Não, assim, tem um mínimo? Tem. 150 minutos de atividade física por semana é ótimo. Ah, mas eu não consigo fazer, então modula menos, mas faz alguma coisa. Qualquer coisa que fizer já é ótimo. Atividade física aeróbica, né? Atividade física aeróbica deveria ser feita, assim, pelo menos 5 dias na semana, diários. Atividade física de peso deveria ser feita pelo menos 2 vezes por semana, porque é importante, tem toda uma resposta endócrina com a atividade física. Eu poderia falar um podcast inteiro sobre atividade física e envelhecimento, mas ela é muito importante. O sedentarismo matou quase 3 vezes mais indivíduos na Covid do que as pessoas não sedentárias. A taxa de UTI foi quase 3 vezes e meia. Então, assim, é chapante. Então, o sedentarismo é uma coisa que a gente precisa evitar, e juízes, desembargadores e advogados vivem assentados. Praticamente, a menos quando os advogados estão ali fazendo a sua oratória. Sim. O outro elemento que eu considero muito importante, quase no mesmo nível de importância da atividade física, é a alimentação. Então, um resumão assim sobre alimentação, porque de novo é um tema que a gente poderia falar muito, era assim: coma comida de verdade. Acho que se a gente comer comida de verdade, já é um bom começo, né? A gente precisa parar de comer comida industrializada. Comida mesmo, comida de verdade. Mas a alimentação tem uma importância muito grande como uma epigenética regulativa, mas atividade física também. Eu esqueci, acho que eu vou voltar nisso, se vocês me permitem. Claro, É meio chapante o negócio. A gente tem 3 ondas epigenéticas na atividade física. A primeira onda começa com 11 minutos de atividade, começou ali a caminhar. O pico dela é nos 31 minutos. Quando você atinge 31 minutos, por exemplo, de uma caminhada, de 25 a 31 minutos, você já começa a ativar genes protetores do estresse. Quando você tem 11 minutos, já começou uma segunda onda, ela tem um pico um pouquinho menor, mas ela vai mais longe um pouquinho. O pico maior dela se dá com 45 minutos, 50 minutos. Quando você... ela começou na rabeira, digamos assim, da primeira onda, com 11 minutos. Então, quando você fez 31 minutos, ela já estava bem ativa. Essa segunda onda, que encontra o seu máximo lá nos 50 minutos, ela regula genes metabólicos. Então, aquilo que protege contra diabetes,
doenças coronarianas, inflamatórias. E, é claro, tem uma terceira onda, que é bem mais baixa e bem mais lenta, que ela vai acontecer, começa também ali no final dos 20 minutos da nossa caminhada, e ela vai percorrer um caminho mais longo, talvez o topo dela esteja em 2 horas, mas muito já se ganhou nos 31, nos 40 minutos. Essa onda vai regular as nossas mitocôndrias, que é a nossa resposta genética energética do nosso corpo. Então, assim, caminhar tem uma função epigenética, desculpa, atividade física tem uma função epigenética incrível, assim como a alimentação, especialmente se a gente parar de comer lixo tóxico, e as atividades corpo e mente. Quais forem elas. Hoje a gente sabe que meditar, dentre todas, é a maioral. Então, a gente precisa aprender a meditar da mesma maneira. Isso não é cultural em nós, mas foi cultural em nós aprender a escovar dente. E vocês devem se lembrar, quando vocês eram crianças, adolescentes, a mãe pedia para a gente escovar dente, a gente escovava. Eu só escovava na linha do sorriso, de canino a canino, porque ela pedia para ver, né? A gente tem a maior preguiça de escovar dente, tomar banho, escovar dente, não é verdade? Sim. Então, a gente tem culturalmente uma preguiça de meditar. Mas se a gente pudesse introduzir 11 minutos de contemplação na nossa vida, já seria um ganho, porque a meditação também tem uma proteção epigenética fabulosa, mas ela vai além, ela dá uma proteção ao nosso equilíbrio neuroendócrino. E isso é a base do mecanismo autorregulatório no nosso corpo. Então, são 3 coisas. Existem mais coisas. Um bom sono, um sono reparador, existe... acho que são esses os elementos importantes. Guru Sangat, aproveitando você falando de meditação, o que a gente percebe que as pessoas falam do conceito de meditação é que, eu não consigo meditar. Eu não consigo porque tem que parar o cérebro, a mente. A mente tem que parar. Não, meditar é ficar parada. Meditar é... E aí, aproveitando, né, essa tua experiência, e mesmo com o Kundalini Yoga, que muda completamente esse conceito do que é meditar, porque nós temos meditações muito ativas, né? E muito desagradáveis, às vezes, na hora que você está fazendo, sendo que o efeito é maravilhoso depois. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, que a gente tem outras formas de entrarmos na meditação? Sim, existem várias formas. Algumas delas pressupõem um ambiente muito silencioso e quieto. Outras, como no Kundalini Yoga, pressupõem muito movimento. Não necessariamente se movimenta com respiração, com sons, com posições do corpo. A gente usa muito poses isométricas na meditação. Mas existem meditações que são terrivelmente enfadonhas, como o Zazen, que você olha para uma parede e aí tem um suplício natural. Não acho que seja para qualquer pessoa. Mas uma coisa que é comum a todos os métodos de meditação é o que é a mente. Ninguém pode pedir para a mente parar, porque o papel da mente é produzir pensamento, processar, avaliar, analisar. Então, só muito profissionais desavisados e pouco treinados poderia vir com essa ideia existe, poderia divulgar uma ideia de que a meditação é para fazer a mente parar. A meditação não é para fazer a mente parar. É tão absurdo quanto se eu dissesse que a meditação é para fazer o coração parar. Né? Assim, o coração não vai parar, por que a mente pararia? Então, isso não existe. Isso é um absurdo mesmo. A meditação é apenas uma maneira de você descer em determinadas regiões do seu complexo mente-corpo e experimentar a sua mente num estado em que ela não esteja necessariamente
te ajudando a avaliar nada, ela está na sua, vou usar um termo freudiana, ela está na sua punção, ela está emitindo o seu som natural, e você reconhece esse som natural e vai além dele. Em outras palavras, você permite essa função da mente, que é o bás dela, é a vibração dela natural, quando ela não está em vigília. Porque quando ela está em vigília, como nós estamos aqui, eu estou pensando, vocês estão pensando, a gente está... Eu recebo uma pergunta de vocês, eu reflito, meu intelecto e minha mente estão em comunicação. A minha mente, ela se abre para que eu possa interagir com vocês, abraçando vocês à distância, né? Na meditação, eu interajo com a minha mente, mas ela não está na função de vigília, ela está na função que a gente chama da mente de fluxo. Então, a mente em fluxo, ela está em tudo. Então, como é que eu experimentar a minha identidade quando a minha mente virou um campo muito aberto? E eu vou dizer porque é isso mesmo. Se a gente pudesse fazer um paralelo muito tosco, mas vale. Os nossos ouvintes que me perdoem. Não, mas eu adoro. Pode fazer. Vamos imaginar que a gente seja formado por átomos, porque a gente sabe que não é só isso, mas e um átomo, quando você pega um átomo, se você pegar o átomo mais elementar da nossa cadeia, da nossa tabela periódica, o hidrogênio, ele tem um nêutron, um próton, tá certo? E um elétron. A massa dele é mínima, é um trenzinho assim e o átomo está lá. Quando você leva esse átomo para pesar, para ser pesado, para ver qual é a massa dele, se tem a massa desse átomo, que corresponde, é chapante, 0,001% da identidade daquele hidrogênio. E, no entanto, a gente diz, olha o hidrogênio, mas massa, corpo denso, 0,001% da identidade do hidrogênio. Se nós somos feitos por átomos, aquilo que a gente vê corresponde a 0,001% da nossa identidade. 99,99% é campo. É o espaço epigenético que a ciência fala. É o espaço da mente. É nesse campo que acontecem as coisas. Como a gente não tem mecanismo de mensurar o que está acontecendo no campo, a gente fala, isso é milagre, ou isso foi azar. Né? Aconteceu uma coisa ruim, azar. Aconteceu uma coisa boa, milagre. Valha-me Deus. Não, é um campo. Então, a meditação é uma possibilidade da gente entrar em contato com esse campo sem estar precisando de nada. O que acontece quando a gente entra nesse campo sem que a gente tenha uma demanda? Eu não quero nada, eu só quero estar ali. A gente vai para a zona azul do estresse. A gente desintoxica na hora, a gente cai naquela zona de restauração. É a zona reparativa. E porque você não está precisando de nada, você não quer nada, você está simplesmente flutuando num lugar que é seu, porém, nunca antes visitado. Exatamente. Muito interessante. E assim, doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Enquanto a doutora falava, eu fiquei pensando aqui, né? Porque a gente fala muito em espiritualidade, né? E também quando a gente está em meditação, as pessoas que conseguem meditar. Eu tive um professor que dizia assim, gente, meditar não é você ficar... você não vai ter ausência de barulho, mas a tendência é que você tenha ausência de conflitos, né? Então, é mais ou menos isso, porque o cérebro efetivamente não para, tem o som, né? Como a doutora explicou, etc. Mas a espiritualidade, quando a gente está num estado meditativo, quando as pessoas conseguem entrar nisso tudo, a espiritualidade, eu acho que ela conecta aí também, né? Então, assim, a doutora ali falou a atividade física, a alimentação e o meditar. A gente pode dizer que a espiritualidade, ela entraria ou ela conectaria ali na meditação?
as pessoas se conectarem mesmo com o que elas acreditam, né? A gente não está falando de religião, a gente bate muito nessa tecla aqui no nosso podcast. A gente não fala de religião, a gente fala de espiritualidade, é muito maior, né? Uma conexão que cada um tem a sua crença, cada um tem os seus limites e as suas virtudes, etc. Mas a espiritualidade entraria nessa meditação? Ela pode entrar. Essa pergunta é uma pergunta boa, embora a resposta não seja tão óbvia, porque não é só as pessoas que meditam ou que entram em contato com esse espaço contemplativo que experimentam a força do espírito. Então, a espiritualidade, a gente não dissocia, eu pelo menos não dissocio corpo, mente e espírito. O espírito nada mais é do que a projeção magnética luminosa do meu corpo e da minha mente. Então, quando eu estou numa banda emocional, desculpa, gente, a tampinha da minha caneta voou longe, mas quando eu estou numa banda emocional contraída, porque eu estou desafiada e o meu desafio é tóxico para mim, tudo em mim contrai. As minhas emoções são de contração, de defesa. O meu campo eletromagnético se contrai. Eu não posso estar ligado a outros elementos que vão muito além do meu perímetro, porque o meu perímetro me desafia. Então, como um animal, eu cuido do meu perímetro. E nesse espaço, as projeções humanas da luminosidade da alma ou do espírito também se contraem. Quando eu estou num ambiente em que eu posso relaxar, eu aumento a minha banda emocional, eu me sinto segura, é natural que o meu espírito se propague. Então, é muito mais fácil eu entrar em contato com a minha divindade estando relaxada do que estando contraída. Normalmente, quando a gente está contraído no estresse tóxico, e quem tem uma religião, as pessoas costumam fazer orações apelativas, né? Por favor, me ajude e tal. Então, você está buscando uma ajuda externa. A espiritualidade é mais ou menos quando, naturalmente, o seu espírito conecta com as frequências que estão por aí no universo. Então, uma pessoa que é ateia, ela basicamente não acredita em nada disso. Nem por isso ela vai deixar de vibrar. Então, eu acho que uma maneira de entender isso é quando a sua vibração ela alcança dimensões elevadas do ponto de vista eletromagnético, toda vibração entra em ressonância com outra vibração. E tudo no universo é vibração. Então, é claro que você vai entrar em ressonância com outras vibrações e isso te acrescenta. Na física, na física elétrica, a gente estuda isso como em fase. Quando você tem a mesma frequência em fase, quando essas frequências se encontram, elas se ampliam. Quando você tem as frequências fora de fase, quando elas se encontram, elas se anulam. Então, quando a gente está em fase, encontrou, conectou. Quando a gente está fora de fase, encontrou, anulou. Então, é uma coisa da física. Na meditação, a gente naturalmente está ressoando e entrando em ressonância com outros campos. Se a pessoa tem na espiritualidade uma das âncoras, e aí eu diria que são as pessoas que têm religião, elas podem, a mente delas, e isso é importante dizer, cria um protótipo sagrado, cria uma imagem sagrada. E essa criação de uma imagem sagrada, que é protetora, que é do bem, que é amorosa, que só ajuda, faz o que com a gente? Faz com que a gente relaxe e confie. Então, no momento que a gente relaxa e confia, a nossa banda emocional, quando a banda emocional se alargou, o sistema relaxou e você, então, entra em ressonância. Eu não sei se elas vão entrar em ressonância com Nossa Senhora da Aparecida, mas elas entram em ressonância com tudo no universo que tem uma frequência elevadíssima. E a Nossa Senhora da Aparecida efetivamente ajudou aquela pessoa a aumentar a sua frequência. Isso. Então, desculpa, gente, mas eu tenho toque. Eu preciso voltar com o negócio.
Então, Agora ela Opa. travou. Travou. Travou, Liz. Liz, você me escuta? Escuta a gente? Acho que agora ela caiu, né? Perdeu a conexão, tentando reconectar. Ela deve ter batido em alguma coisa na hora que ela foi pegar. A tampa. Bom, de qualquer forma, a gente já tinha que encerrar mesmo, né? Voltou? oi! Voltou! Consegue nos ouvir? sim, Que bom, então. Bom, eu acho que a gente já tem que fazer o encerramento, né, Lu? O encerramento. Mas antes de encerrar, a última pergunta, que de certa forma já foi respondida, mas vai ser uma pergunta mais direta. O que é espiritualidade para você, Guru Sangat? podia ter encerrado antes. Pensou que ia ficar sem essa pergunta. Para mim, a espiritualidade para mim é um estado natural da minha humanidade, da minha subjetividade, que é quando eu estou em relação com tudo que não sou eu, de uma forma vibracional. Ótimo. Perfeito. Sabe? É isso que é para mim a espiritualidade. Eu não consigo conceber o corpo e mente. Uhum. Eu tenho que concebê-lo dentro desse espaço vibracional. Sim. Então, eu acho que a espiritualidade do átomo de hidrogênio é seus 99,99%, e a minha também. Ótimo, ótimo. Excelente, excelente definição, excelente explicação. Então, assim, eu gostaria de agradecer novamente, doutora Liz, pela sua entrega hoje, pela sua generosidade em ceder um pouco do seu tempo aí, que a gente sabe que é tão raro. Aliás, o tempo de todos é muito raro hoje em dia, né? Mas a gente sabe dos compromissos, então a gente agradece. Temos aí assunto para novos podcasts, então você já está convidada a retornar aqui conosco, né? Então eu gostaria de agradecer a doutora Liz, Lu, e assim, eu quero aproveitar hoje, porque a gente está fazendo mais uma modificação aqui no nosso podcast, então a gente queria também anunciar, né, que a gente começou o nosso podcast em 6 mãos. A gente vai continuar em 6 mãos, mas a gente gostaria de agradecer o Heitor Pereira, né, Lu, que fez parte do nosso podcast até então. Ele foi uma certa abertura, foi um estímulo para a gente fazer, né, esse projeto, para colocar em prática o projeto Direitos e Espiritualidade. Isso. E agora, com a saída do Heitor, a gente honra muito a entrega dele, a gente honra o espaço que ele teve com a gente. E a doutora Renata Palkowski, que foi a nossa convidada do podcast anterior, vocês viram. A doutora Renata, então, ela vem conosco. Então, só vai somar, a gente sabe disso. Então, Renata, seja bem-vinda. Nos próximos episódios, ela já estará aqui conosco. Então, acho que é isso, né, Lu? Eu estou muito feliz. A Liz Lobato, minha conhecida como Guru Sangat, tem uma participação na minha vida muito grande. Foi uma mudança, foi uma transformação muito grande. Sabe o quanto eu a estimo, e é emocionante tê-la aqui. Estou muito feliz. E é óbvio que ela virá, porque é a pessoa que tem muito para nos acrescentar, está aqui diante de nós. Isso. E eu estou muito feliz, realmente, de você estar aqui, desse seu tempo curto, e você está se doando neste momento para a gente, para os nossos ouvintes. Então, é uma emoção muito grande tê-la aqui, é uma alegria muito grande, e muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. E eu tenho bastante tempo, não me falta tempo.
Eu hoje só que coincidiu que eu tenho que sair daqui e entrar para uma conversa com Berlim. Mas um beijo para vocês, um beijo para os nossos ouvintes. Muito obrigada, gente. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Um Beijão. abraço. Tchau. Tchau.